Ressala Rio de Janeiro, tenho o enorme prazer de receber o Pedro Martins, ele que é doutorando em Relações Internacionais pela UERJ e muitas outras coisas. Eu não daria para fazer um programa com toda a mini bio dele, né? Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigada pelo seu carinho comigo, com a Ressala e com a nossa audiência. Muito obrigado pelo convite, Melina. É um prazer, é uma honra estar aqui. Eu gosto muito do programa. Quais são os movimentos militares recentes de Israel e dos Estados Unidos que indicam que eles podem estar se preparando para atacar o Irã? Bom, dos Estados Unidos, em particular, você tem a movimentação do grupo de ataque, né, do USS Abraham Lincoln. E aí, explicando um pouco mais esse conceito um pouco mais técnico, um porta-aviões, ou como a gente chama popularmente, porta-aviões, o navio aeródromo, que é o termo técnico do Brasil, ele é um avião, ele é uma embarcação muito grande, obviamente, é uma mini-cidade, tem milhares de pessoas, é literalmente uma mini-cidade, só que ele não pode navegar sozinho. Ele tem que navegar com uma série de... como se fosse uma escolta, literalmente uma escolta armada. Então, ele tem que navegar com contra-torpedeiros, contra fragatas, tudo isso para proteger ele e a sua tripulação. Geralmente, isso dá uns 10 a 20 navios. Com esse grupo de strike, ele foi movimentado recentemente, do Abraham Lincoln, em direção ao Oriente Médio. As bases do Oriente Médio, geralmente ali no Catar, no Golfo Pérsico. Então, isso normalmente já seria um indicativo de uma... não indicativo de alguma coisa, indicativo do indicativo. É uma coisa até um pouco... é uma coisa que poderia sugerir um aumento da tensão ou simplesmente uma movimentação normal de equipamentos, né, de tropas entre postos no globo. Porque existe uma brincadeira, e até a gente estava falando um pouco antes de entrar na aula do comandante Leonardo Matos, que ele brinca que quem tem um não tem nenhum. Porque o que ele fala é o seguinte: para você ter ou um submarino nuclear, ou um porta-aviões, um grupo de ataque desse, é humanamente impossível um porta-aviões ficar navegando 24 horas por dia, 7 dias por semana, o globo inteiro. Você tem que parar para descansar, você tem que parar para você abastecer. A tripulação tem que voltar para casa, porque é humanamente impossível você ficar muito tempo confinado num navio daqueles. Mesmo que ele seja extremamente confortável, mesmo que ele seja top de linha, é humanamente impossível. Esse Abraham Lincoln foi o que a frota americana que o Trump deslocou da semana passada? Isso, exatamente. É disso que a gente está falando? Exatamente. E você precisa movimentar essas tropas. Então, por que eu falei que é um indicativo no indicativo? Porque pode indicar, sim, uma escalada de tensão. Você movimentar, por exemplo, antes dos ataques na Venezuela, você vê a movimentação não do Abraham Lincoln, mas do Gerald Ford em direção ao Caribe. Então, naquele contexto, se indicou o indicativo de que o território da Venezuela seria atacado como foi, né? Primeiro nos barcos e depois o próprio território. No caso do Abraham Lincoln, pode indicar, mas também pode não indicar. Como eu falei, pelas demandas humanas e logísticas de ter uma marinha desse tamanho, você precisa estar sempre movimentando esses navios. Porque você tem que abastecer combustível, você tem que botar comida, você tem que trocar uma peça, você tem que trocar a tripulação, porque ela não pode ficar infinitamente dentro do navio. Então pode indicar sim uma escalada, mas pode não indicar. Isso já seria difícil da gente avaliar num governo normal. Com o governo Trump, é pior ainda, porque você nunca sabe, e é uma parte do comportamento dele, da estratégia dele, você não sabe o que ele vai fazer a seguir. Essa imprevisibilidade não é um indicativo de uma limitação cognitiva. Não, é uma estratégia deliberada de confusão para você justamente evitar você conseguir se preparar para o que vai acontecer. Ele já capitulou, já voltou atrás várias vezes. Isso, então, na sua opinião, não é um sinal de fraqueza. Isso é estratégia. Isso é estratégia. No caso, por exemplo, do Irã, por que isso fica muito mais forte no caso do Irã? Porque você tem países que já avisaram que não gostariam que o Irã fosse atacado nesse momento. Israel teria falado também que não seria o momento de atacar o Irã. E aí, no caso de Israel, você tem duas interpretações, né? Duas análises que são partilhadas por quem acompanha o caso. Ou Israel estava preocupado com o fato de que ele não teria conseguido recuperar o estoque dos mísseis depois da Guerra dos 12 Dias, que ele teria que ainda precisar de mais tempo para recuperar os estoques que ele gastou. E se você atacasse o Irã agora e o Irã retaliasse no território de Israel, ele não teria como se defender. Outras análises falam que o Israel fala que não, que o governo iraniano não estaria enfraquecido o suficiente para permitir um ataque agora, que seria melhor esperar
porque seria melhor esperar para um ataque maior e com efeitos mais duradouros. Essas são as duas análises possíveis que se tem sobre Israel. Outros países da região, como Emirados Árabes Unidos, que já se manifestou contra um ataque, falou que não permitiria que usassem as bases no seu território para atacar o Irã, eles simplesmente têm medo de uma escalada, de uma desestabilização do Oriente Médio. O Irã, ele não é um país qualquer, ele é um país com 80 milhões de pessoas, ele é um PIB muito grande, ele é uma potência regional, ele tem uma base industrial de defesa extremamente relevante, tanto é que ele fornece drones para a Rússia no contexto do conflito na Ucrânia. Então, ele é um país muito importante no Oriente Médio. Você desestabilizar um país dessa relevância tem impactos muito grandes, não só para o Oriente Médio, para a economia mundial inteira. A gente fala do Estreito de Hormuz, mas o Golfo Pérsico ele também é uma rota de aviões. Se você tem um conflito no Irã, que fica na região, você não tem a menor segurança para os aviões que vão da Europa e dos Estados Unidos para a Ásia, para você ir. E que empresa aérea ia mandar fazer uma escala em Dubai com uma crise de grandes proporções no Irã? Ou seja, a gente não pode tratar isso como algo regional, porque vai escalar e vai espirrar no mundo inteiro, é isso? Sim, exatamente. A gente pensa primeiro em petróleo, obviamente, né, por causa do Estreito de Hormuz, mas você também tem esse hub logístico no Golfo Pérsico. Se você sai da Europa ou da costa leste dos Estados Unidos para a Ásia, por exemplo, para a China, Japão, Coreia do Sul, você tem que necessariamente passar pelo Oriente Médio. Ou às vezes passa pela Etiópia, mas muito frequentemente pelo Oriente Médio, ou Catar, ou Emirados Árabes, algum desses países da região. Então, se você desestabiliza o Irã, você acaba inviabilizando essa rota aérea, porque nenhuma empresa aérea vai correr o risco de mandar um avião para Dubai correndo o risco do avião ser derrubado, como aconteceu no Malaysia Airlines em 2014. Então, isso desestrutura até mesmo a comunicação aérea do planeta. Então, não é uma decisão leviana. Pedro, o fato de Emirados Árabes e também a Arábia Saudita, que a gente sabe, não são países amigos do Irã, já terem dito para os Estados Unidos, aqui é nosso espaço aéreo, vocês não vão usar, nossas bases vocês não vão usar. Isso é significativo? É muito significativo porque a gente fala muito de drones, dessas guerras tecnológicas, como se fosse quase uma guerra de videogame, mas o espaço geográfico ele é essencial para você ter uma operação militar. Se você não faz fronteira com quem você está atacando, você precisa do território de outra pessoa para atacar. Se a Arábia Saudita e Emirados Árabes falam que não vão aceitar que use os seus territórios, você já dificulta o elemento logístico do ataque, porque você não vai conseguir atacar diretamente o Irã a partir da geografia, a partir dessa distância geográfica que existe entre Estados Unidos e Irã. E eles também... voltando na minha resposta anterior, eles também sabem que um ataque ao Irã ia desestabilizar o Oriente Médio e ia afetar eles. Os Emirados Árabes, ou até mesmo a Arábia Saudita, eles têm campos de petróleo que ficam perto do litoral iraniano, que ficam perto do Estreito de Hormuz. Então, o da Arábia Saudita ele é terrestre, né? Não é offshore que a gente fala, né? Na água, mas fica também no leste do país, que fica perto do Golfo do Estreito de Hormuz, então precisa escoar. Então, eles sabem que uma desestabilização maior do Irã prejudicaria eles. Eles seriam os primeiros a serem afetados pela desestabilização do Irã, seja por refugiados, seja por impacto econômico, seja por eventuais retaliações iranianas. Ou seja, não é só o efeito econômico, né? Não. Você citou uma coisa muito importante, os refugiados, a questão humanitária. A questão humanitária, com certeza. E eles, por mais que sejam países que sejam economias grandes e relevantes, eles não têm estrutura, nenhum país tem estrutura, na verdade, para receber centenas de milhares ou milhões de refugiados de uma hora para outra. Imagina um país como a Arábia Saudita, que deve ter uns seus 40, 50 milhões, receber 500 mil iranianos refugiados de um mês para o outro, de um ano para o outro. A Turquia, que tem uma economia parecida, de tamanho parecido, ela também teve suas dificuldades de receber aqueles refugiados da guerra da Síria. Que estão na casa dos milhões. Então, eles também têm esse impacto humanitário e prático de você receber tanta gente, um fluxo muito grande de muita gente, tão repentinamente. Se soltou aí a questão da Síria, tem uma pergunta. Os ataques atribuídos a Israel contra alvos iranianos na Síria, eles podem ser interpretados como ensaios para algo muito maior? Com certeza, sim. E aí, apesar de parecer um pouco contraintuitiva a minha resposta, é o seguinte: Israel e Irã, eles passaram os últimos anos todos no que a gente chama de shadow war,
porque é uma guerra nas sombras. Eles não se atacavam diretamente e eles se atacavam de forma indireta. Então, por exemplo, o Irã ele apoiava os grupos do eixo da resistência, tanto na Síria, quanto na Palestina, quanto no Iraque. E Israel atacava esses alvos apoiados pelo Irã nesses países e, eventualmente, atacava de forma bem direta algum alvo do Irã em algum país neutro, por exemplo, no Líbano, ou matava algum cientista dentro do território iraniano, mas sempre muito contido, muito restrito, para justamente evitar uma escalada desnecessária. Então, quando você começa a atacar esses alvos apoiados pelo Irã, você está tirando do Irã uma capacidade indireta de retaliação. Porque, como eles evitavam se atacar diretamente, eles passavam a disputar por esses grupos. O Irã apoiava alguns grupos que tinham disputas com Israel e Israel respondia contra esses grupos. Então ficava nessa disputa quase como se fosse aquelas guerras de procuração da Guerra Fria, que você terceiriza o impacto do conflito. Quando você ataca esses alvos, você tira do Irã a capacidade de retaliar dessa forma indireta. Você estaria, por exemplo, forçando o Irã a atacar diretamente o Estado de Israel. Então, sim, acaba sendo uma forma de você tirar do leque, alguns leques de opções do arsenal de opções que o Irã teria para atacar Israel, no caso uma guerra voltasse a acontecer. Na sua bola de cristal, de acordo com os seus conhecimentos de geopolítica, você vê o Irã atacando diretamente Israel algum dia? De forma provocada, não. E dificilmente nas próximas semanas ou meses. Porque, e aí, separando, o Irã e Israel, os dois sabem que uma guerra conflagrada direta entre os dois é danoso não só para os dois, mas para o próprio sistema internacional inteiro. São países muito grandes, muito relevantes no sistema internacional. Então você tem que... Então isso acaba, e como os dois sabem disso, os dois eles costumavam ter essa cautela de não escalar desnecessariamente as disputas entre eles. Por isso que durante anos, para não dizer décadas, você teve essa shadow war, não uma guerra conflagrada diretamente, porque eles sabem, olha, se a gente entrar numa briga direta, o impacto vai ser desastroso. Parafraseando a ex-presidente Dilma, ninguém vai ganhar, vai todo mundo perder. Vai ser uma coisa desse tipo. Então, eles tinham essa questão de autocontenção, não porque eles se gostavam, mas porque eles sabiam que o efeito colateral disso, o efeito cascata de uma guerra conflagrada ia ser imprevisível, da pior maneira possível para os dois. Mas existe um objetivo nessa, olha, eu vou te pegar, eu vou te atacar, essa coisa assim meio implícita, né? Qual que é o objetivo disso? É demonstrar poder? É demonstrar poder e é também você demonstrar dissuasão. A gente traduz no Brasil como dissuasão, embora não seja, mas em inglês a gente chama de deterrence, que é, se você atacar, você vai ter consequências. Só para você saber, né? Só para você saber. E aí, então você tem essa questão. É óbvio que se tivesse, por exemplo, um bombardeio agora no Irã, ele seria forçado a retaliar. Porque um país que é atacado e não revida, ele perde não só o impacto do ataque, mas ele perde legitimidade doméstica. Então ele seria forçado a retaliar. E isso leva a parte da minha pergunta. Por que não nas próximas semanas e meses? Porque o Irã ele passou por uma crise interna muito grande com os protestos. Então ainda está se recuperando do impacto de conter os protestos, de abordar a questão, tem uma crise econômica muito grande, que foi o estopim dos protestos. Então ele não tem margem para ele tomar a iniciativa de atacar. Porque ele ainda tem que resolver algumas coisas dentro de casa para conseguir estabilizar a situação. Então, é por isso que, da parte do Irã, é improvável que ele ataque nas próximas semanas e meses. Naturalmente, se ele for atacado antes, ele vai ser forçado pelas circunstâncias a retaliar. Mas, você brincou da minha bola de cristal, eu diria que não. Muito provavelmente não. Pelo que você acompanhou, pelas fontes que você consulta, você acredita que tenha havido interferência externa nesses protestos? É sempre possível, tá? Porque
E aí é uma coisa que vira uma coisa muito dúbia, porque isso é o tipo de estratégia que foi muito em voga durante a Guerra Fria. E assim como na Guerra Fria, você nunca sabe dizer... são tons de cinza para fazer essa referência. Você começou espontaneamente, uma crise econômica, o governo estava com dificuldades para aprovar algumas reformas internas econômicas para melhorar a situação interna do país. Isso gerou protestos populares por causa da crise econômica. Isso é uma coisa muito espontânea, normal, uma crise econômica crises econômicas geralmente levam a protestos em qualquer lugar do mundo, seja no Irã, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Mas conforme ele foi aumentando, isso com certeza foi alimentado pelo exterior, seja pela diáspora iraniana no exterior, nesse caso em particular dos monarquistas principalmente, seja por outros países interessados em desestabilizar o país. Você atacar o país e tentar fazer uma mudança de regime, como aconteceu no Iraque, ele frequentemente é muito fracassado, isso frequentemente dá errado. Agora, se você apoia o movimento que já está acontecendo para ele, sim, internamente, derrubar o país e você colocar um fantoche seu, também às vezes dá errado. Mas a chance de dar errado, muitas vezes, é menor do que da forma iraquiana, como aconteceu. E já aconteceu várias vezes, né? Até na Ucrânia, né? Você tem alguns países que você possa trazer aqui para gente? O próprio Irã. Em 53, o Mohammad Mossadegh, que era o primeiro-ministro, ele nacionalizou o petróleo do país, tentou renegociar os termos da exploração de petróleo com uma empresa anglo-americana. E aí, por causa disso, você teve uma operação Ajax, liderada tanto pelo Reino Unido quanto pelos Estados Unidos, que derrubou o Mossadegh e colocou Reza Pahlavi no poder em 79. Então, você teve essa alteração interna do poder por uma questão doméstica interna. Você também teve a Ucrânia, as famosas revoluções coloridas no leste europeu. Você também teve, por exemplo, até mesmo no Brasil, no período pré-golpe, que foi alimentado. E na época não se sabia, mas depois com a abertura de registros e a desclassificação, né, de vários documentos da época, se comprovou que sim, isso já é um consenso na historiografia. Então isso sempre foi um arsenal da questão. E na questão dos Estados Unidos com o Irã, nos protestos, quando eu estava me atualizando um pouco mais, eu percebi que isso também foi muito alimentado pela diáspora iraniana. Você tem uma diáspora iraniana muito forte no exterior, e muitas delas têm canais em persa, que chegam no Irã por via satélite, por vias que ultrapassam o controle, as vias tradicionais, porque estão alimentados do exterior. E como eles são de uma diáspora majoritariamente monarquista, eles passaram anos falando da época do Reza Pahlavi de uma forma completamente revisionista. Eles falaram de como o país era diferente, ignorando fatos de que o país também era uma ditadura, que também tinha perseguição. Então faz isso e isso acabava incutindo na população para alimentar justamente um saudosismo da época da monarquia. Você teve o filho do Reza Pahlavi se apresentando como se fosse uma liderança até que visitou Israel, uma liderança que mora nos Estados Unidos há vários anos, que esteve com o atual governo Trump na Casa Branca. Então, muitos deles também se aproveitaram da situação para tentar, sim. Se a gente conseguir, o famoso se colar, colou. Se colar, colou. Você viu que o filho do Reza Pahlavi, que mora nos Estados Unidos, divulgaram um passaporte dele, em que ele nem se declarava iraniano, um passaporte emitido em Mônaco? Pois é, isso para mostrar um pouco desse descolamento. E quando você olha algumas referências locais e análises que estão no Irã, falando com iranianos, até mesmo com iranianos que estão protestando contra o governo, eles falam assim, cara, isso está completamente errado, porque muitos dos protestos, eles falavam no king, no mullah, no king, que é sem mullah e sem rei. Ou seja, quando no Ocidente chega essa coisa do filho do Reza Pahlavi se mostrando como uma liderança, como um aumento da presença, das menções do filho do Reza Pahlavi nas redes sociais, e quando você contrasta isso com o solo, você vê que a população também não lembra, não gosta do Reza Pahlavi, do filho do Reza Pahlavi, da monarquia. Ela também não rejeita. E isso não começa agora, isso começa também dos protestos em 2021 com a Jimmy Amin, da moça que faleceu, e dos protestos que foi antes, e que a população fala, não, a gente não identifica ele como uma liderança legítima, principalmente porque ele está nos Estados Unidos há décadas, e segundo, porque ele mesmo não se considera iraniano.
E você mesmo falou, o passaporte dele é de Mônaco. Uhum. E isso para um país, como é que você... o seu rei não é sequer cidadão do seu país, um cidadão que passa 40, quase 50 anos no exterior sem ter tido nenhum contato com a sua população, fora, né, da população que mora no exterior, mas com a população iraniana. Local mesmo, local. Né? Então isso acaba mostrando, primeiro, que muito dessa informação é alimentada para inflar uma popularidade do filho do Reza Pahlavi que muito provavelmente ele não tem, e também o quanto você também está sendo alimentado direto e indiretamente por atores externos, seja por redes sociais, que o algoritmo acaba indicando, inflando uma coisa que não é real, ou por uma interferência mesmo direta de países estrangeiros. As duas opções, elas são possíveis e podem acontecer ao mesmo tempo, né? Dificultando muito o meu trabalho de analisar. Essa coisa do algoritmo, ela é muito louca, né? Porque a gente vive em bolhas, né? Então, provavelmente, você vive numa bolha de pessoas que estudam relações internacionais, né? Assuntos internacionais. Eu também vivo nessa bolha. Mas você acredita que para o brasileiro médio seja difícil entender que outro país em que as mulheres querem usar o hijab, querem se vestir diferentemente de nós, não querem usar biquíni, muitas não querem, que tenham um pensamento diferente, que tenham escolhas diferentes? É difícil para o brasileiro entender isso? É bastante difícil, assim, é bastante difícil por duas coisas. Uma é uma confusão completamente natural e outra que deriva dessa confusão completamente natural, que é uma coisa já alimentada. E aí, por exemplo, no Brasil, você ser radical, você recebe o apelido de xiita. Sendo que a maior parte dos grupos fundamentalistas não são xiitas, são sunitas, normalmente. Até porque os sunitas são a maioria dentro do islamismo. Por que eu comecei com isso? Porque essa coisa do radical ser xiita vem da forma como a gente consumiu o conteúdo sobre a Revolução Iraniana. A notícia que a gente chegou da Revolução Iraniana não foi uma coisa de uma movimentação para libertar de uma ditadura que rejeitava, que ignorava os valores locais, mas foi como uma coisa completamente religiosa, quase que um fundamentalismo. Tanto é que no nosso... Até uma violência, né? Exatamente, uma coisa muito popular e uma coisa completamente diferente dessa realidade local. E isso, por que eu comecei isso? Porque isso mostra como o nosso imaginário foi moldado. E volta ao meu primeiro aspecto da pergunta. Existe uma confusão natural? Você é uma cultura diferente. Culturas diferentes, elas vão reagir com choque, né, no sentido mais neutro da palavra, do choque cultural. Estranhamento mesmo, né? Com outras culturas. Não importa se você está em Portugal ou se você está no Brasil. Então, Brasil, Portugal, Irã, qualquer lugar. Muito provavelmente uma iraniana que mora na Arábia Saudita também vai ter choque cultural, porque são culturas diferentes. Não é religião, é cultura. Então a gente tem essa dificuldade natural, tipo, como assim uma mulher vai aceitar usar o hijab de uma forma natural? Porque a gente cresceu sem ter contato com muçulmanos. O Brasil ele não tem uma população muçulmana muito relevante. Tem algumas centenas de milhares, algumas bota já na casa do 1 milhão e pouco, mas para um país de 200 milhões é uma quantidade muito pequena proporcionalmente. Então a maior parte dos brasileiros sequer viu um muçulmano na vida, sem ser pela TV ou sem ser num filme. Isso também molda o segundo aspecto, da forma como a gente consome esse tipo de conteúdo. Então, ele vai ter um estranhamento natural, assim, literalmente óbvio, porque ele vai ver uma cultura diferente. E é muito importante falar isso, porque eu já vi conteúdos de mulheres sírias que moram no Brasil, que vieram para o Brasil fugindo da Guerra Civil, e elas falam dos choques que elas tiveram com as mulheres brasileiras. Por exemplo? Elas falaram, por exemplo, que as mulheres sírias elas são muito vaidosas. Então, era muito como se a gente ia 1 ou 2 vezes por semana no salão para lavar o cabelo, para fazer unha do pé. E as brasileiras não têm esse costume de tantas vezes ao salão como uma mulher síria tem. E eles se estranharam. Por exemplo, eles com a questão de até mesmo de depilação, unha de pé, quantas vezes elas pintam as unhas, coisas pequenas assim, mas que para elas foi um choque cultural, que demoraram, óbvio, porque elas mesmas brincam. Depois de 14 anos vivendo no Brasil, a gente já se acostumou, mas durante os anos era o choque delas com as brasileiras. E elas nem eram sírias muçulmanas, elas não estavam usando hijab. Elas eram sírias, muito provavelmente cristãs. E elas tiveram esse choque. E a gente está falando de mulheres sírias
muito provavelmente cristãs, que vieram para o Brasil e tiveram choques. E um choque completamente neutro, né? Que é vaidade feminina. Como mulheres brasileiras e mulheres sírias têm questões diferentes de vaidade. Então é um choque natural que a gente vai ter. E você tem, por exemplo, essa forma como a gente consome conteúdo sobre o Oriente Médio, sobre o islamismo em geral, que é uma coisa muito... ou é o estranhamento, ou é o fundamentalismo. E aí você não tem um meio termo entre muçulmanos que vivem suas vidas normalmente, que vivem... É uma leitura pobre que a gente tem, né? Toda leitura... baseada em estereótipos. Muito baseada em estereótipos, porque são as notícias que chegam pra gente. A gente não está acostumado a consumir. Agora, pelo menos na minha bolha, você falou da bolha, na minha bolha eu já comecei a receber alguns conteúdos de muçulmanos que moram no Brasil. Ou brasileiros que são muçulmanos em geral, ou de muçulmanos que vieram morar no Brasil e estão aqui estabelecidos. Tem esses dois grupos. Mas até mesmo para mim, que é um conteúdo de relações internacionais, isso foi um tipo de conteúdo que chegou recentemente para mim. Imagina para o resto do Brasil. Então, você tem essa forma de consumo. Por exemplo, se a gente sair aqui no centro do Rio de Janeiro e perguntar a 10 pessoas aonde é o país com mais muçulmanos do mundo, eu te garanto que mais da metade vai dizer que é algum país do Oriente Médio. A gente no Ressala fez um vídeo sobre isso. Você viu meu vídeo? Eu vi. O continente mais islâmico do mundo é a África, Exatamente. Né? A maior parte dos países, por número de países, é a África, mas o maior país com população muçulmana do mundo é a Indonésia. No sul, sudeste asiático, são os países com mais população muçulmana. Malásia tem uma população muçulmana muito grande. A Índia, salvo engano, o ranking era Indonésia, Índia, Paquistão e aí depois vem o Irã, sendo que o Irã tinha metade do Paquistão. Ou seja, você tem países europeus, por exemplo, a Rússia, que tem populações mais muçulmanas nos seus países do que muitos países do Oriente Médio. Mas se você perguntar Oriente Médio, ou muçulmano, você vai perguntar Arábia Saudita, de repente o Afeganistão, de repente o Irã, a Turquia, ou o Líbano, se for uma pessoa um pouco mais antenada com relações internacionais, pela presença da comunidade libanesa no Brasil. Então, a forma como você tem um choque cultural, você tem a forma completamente deturpada que a gente aprendeu, consome conteúdo sobre o muçulmano, no mundo muçulmano, e sobre o Oriente Médio em particular. Agora, até vou falar mal da minha categoria, né? Muitas vezes eu acho que o jornalismo ele tem a função exatamente de desinformar e não informar. Eu gosto muito de um slogan até nos meus amigos do Geopolítica hoje, que fala menos informação e mais conhecimento. Você acha que esse pode ser o caminho? Com certeza sim. E aí é uma tensão quase que estrutural por várias camadas. Primeiro, porque o jornalista, ele não tem, ao contrário do que essas séries americanas falam, ele não tem tempo hábil para se aprofundar numa matéria. Não tem mesmo. Essas matérias, por exemplo, eu vi uma série na Netflix que era sobre um jornalista que era Vinagre de Maçã. Não tem nada a ver com o Oriente Médio, mas eram 2 jornalistas que se dedicaram a desmentir uma influenciadora famosa que vendia conteúdo falso sobre tratamento de câncer. E você vê claramente pela série que demorou mais de um ano para eles conseguir derrubar provar que essa influenciadora estava mentindo. Nenhum jornalista no Brasil, no mundo, teria esse tempo para fazer uma matéria investigativa para derrubar uma pessoa. Não, porque vou falar da minha experiência aqui. A gente precisa produzir, né? Exatamente. Eu trabalho em outros lugares também, trabalho na Sputnik, no Mundioca. A gente tem que produzir 1 hora de conteúdo geopolítico por dia. E é bastante trabalho. Então você teria que tirar um jornalista do factual, né? Para deixar ele. E as empresas não têm esse dinheiro, não têm esse pessoal para poder, né? Para você fazer isso, lamber a cria ali, né? Você teria que ter no mínimo o dobro ou o triplo de funcionários em nenhuma empresa de comunicação. O capitalismo não permite isso. Bom, a gente está falando não saímos do tema porque a gente está falando de guerra híbrida, né? Guerra da informação, tudo é parte da nossa pauta. Você acha que os Estados Unidos aceitariam um ataque israelense ao Irã sem se intrometer? Sim, bom, eu acho, considerando que a Guerra de 12 Dias começou dessa exata forma, muito provavelmente os Estados Unidos teriam uma reação inicial do tipo, eu não tenho nada a ver com isso, mas se a situação se degringolasse, se arrastasse demais, ele teria que ser forçado a agir, justamente para evitar uma desestabilização regional. Na primeira vez que você teve essa Guerra dos 12 Dias, ela começou com um ataque direto de Israel ao Irã, e o Irã, obviamente, retaliou. Só que o prolongamento desse embate entre eles acabou forçando os Estados Unidos a intervir no assunto. Então,
ele é muito provável que Israel pudesse fazer isso, forçando os Estados Unidos em algum momento a entrar também no negócio, mas eu não vejo isso acontecendo no curto prazo, porque como eu falei, uma das análises possíveis para você não ter atacado o Irã agora é porque Israel não tem reserva de mísseis para se defender no caso de uma retaliação iraniana. Se Israel acha, vamos tomando essa premissa como verdadeira, se Israel sabe que ele não tem isso suficiente para segurar uma retaliação iraniana, ele não vai ser idiota de atacar sabendo que ele não vai segurar o rojão depois. É o famoso cutucar a onça com vara curta, exatamente, né? Então, isso é uma coisa que é muito comum. Isso volta um pouco na nossa conversa anterior, que a gente tende a dramatizar muito a cobertura do noticiário internacional. Então, é muito comum, e eu vejo isso até pela minha família, pela minha mãe, por algumas pessoas que me acompanham, mas não acompanham relações internacionais por si. Assim, essa pessoa é louca, esse tal líder é louco. E eu sempre tenho que falar uma coisa, é muito triste, mas não existe louco no poder. Nenhum chefe de Estado no planeta é louco. É tudo calculado, né? É tudo calculado. E eu falo, existe sádico, existe perverso, existe imoral, existe qualquer coisa, qualquer adjetivo. Mas clinicamente louco não existe. Então, é muito improvável que a liderança israelense ataque sem ter condições de, pelo menos, segurar a retaliação inicial. Então, é muito improvável que Israel ataque, porque, como eu falei, não existe louco. É tudo calculado. Pode ser um cálculo completamente desumano, mas é um cálculo. É racional. Existe uma racionalidade por trás. Então, dificilmente ele vai atacar. Mas se atacar, muito provavelmente os Estados Unidos vai agir como... Eu não tenho nada a ver com isso, mas se a coisa se postergar mais do que... Se prolongar mais do que o necessário, né? Vamos colocar em aspas, eles teriam que intervir. Muito provavelmente, quase como aconteceu na Guerra dos 12 Dias. Você acha que o Irã é a principal preocupação da agenda da política externa israelense? Da agenda israelense, sim. Porque... o Israel, ele se vê, e eu estou me colocando da forma como o israelense se vê no mundo, ele se vê como um país cercado por países hostis. É essa forma como ele se enxerga no mundo. E é mesmo, né? Ele se enxerga, mas nesse caso, ele se enxerga como países hostis, mas ele não faz esse exercício de autocrítica do tipo, a gente é parte do problema. Ele se bota quase como um lugar de vítima, do tipo, olha, eu tô aqui vivendo pacificamente e eu tô cercado por países hostis que querem meu mal. É uma narrativa um pouco mais sutil nesse aspecto, embora, de qualquer forma, a conclusão é a mesma, ele tá cercado por países hostis. Então, e aí desses países hostis, ele foi ou normalizando relações diplomáticas ou entrando em guerras. Por exemplo, Egito, Jordânia, ele estabeleceu relações diplomáticas. Egito, em 79, na Jordânia, em 94. No primeiro mandato do Trump, entre 2017 e 2020, ele normalizou algumas relações com alguns países do Golfo Pérsico por causa dos famosos acordos de Abraão. Mas em outros países ele considera ainda como hostis. Por exemplo, embora eles não falem abertamente, tá? Porque a Arábia Saudita é um aliado dos Estados Unidos, mas não junto com Israel, mas os dois não são aliados entre si, a Arábia Saudita não reconhece Israel. Então, ela não vê ele como... Ela não fala abertamente que é um país hostil, mas também não fala que é um país aliado, porque não tem relações diplomáticas com Israel desde até hoje. Mas, por exemplo, a Síria, até por causa das disputas de Golã, ele não considera como país hostil. Ele se considera o Irã como país hostil. Então, só que o que a Síria, em menor escala o Líbano, tem em comum com o Irã? Os dois têm grupos apoiados pelo Irã. Então, ele, no fim, em última escala, Israel vê o Irã como o seu grande rival geopolítico no Oriente Médio. Ou seja, porque o Irã, por si só, é um país muito grande, muito poderoso, capaz de rivalizar com o Oriente de Israel, seja porque ele tem alianças com grupos que são hostis a Israel. Então, de uma forma ou por outra, Israel vê o Irã como seu grande rival. Até porque os outros países do Oriente Médio, ou ele já estabeleceu relações diplomáticas, ou já entrou em guerra e venceu, no caso da Síria, no caso do Líbano. E então, sobra basicamente o Irã e a Arábia Saudita, que como é aliado dos Estados Unidos também não vai entrar em guerra com Israel, embora não tenha boas relações. Então, sim, em resumo, sim.
Agora vou falar de algo que tira o sono de alguns países, que é o avanço do programa nuclear iraniano. O quanto isso muda a estratégia de Israel e também dos Estados Unidos? Muda de uma forma até paradoxal, por incrível que pareça. Porque o temor Porque quando o país ele se tem uma arma nuclear, ele entra num seleto grupo de países que você não pode... Se uma potência média, como o Irã, ela não pode ser atacada levianamente sem gerar um desastre na economia internacional, uma potência com uma arma nuclear, ela passa... É proibitivo você atacar uma potência com uma arma nuclear, diretamente, né? Então, no raciocínio do Israel e dos Estados Unidos, o Irã ter uma arma nuclear, ele proíbe qualquer tipo de intervenção de ataque armado dentro do território iraniano. Então eles têm que, a qualquer coisa, a qualquer custo na visão americana e israelense, impedir o Irã de ter uma arma nuclear. Mas por que eu falei que é paradoxal? Quanto mais impede, mais o Irã se convence de que ele precisa ter uma arma nuclear. Então mais ele vai querer acelerar o seu desenvolvimento de uma arma nuclear. Então vira uma coisa meio cíclica, né? A mitologia nórdica tem a cobra do Ouroboros, que é uma cobra que come o próprio rabo. Então, e vira um looping. O melhor exemplo, não sei se você gosta, mas além de relações internacionais, eu sou um pouco nerd. Eu gosto muito de algumas séries sobre viagem no tempo. E tem um paradoxo de viagem do tempo, que é muito engraçado, que é o paradoxo do avô. Você já conheceu esse paradoxo? Não. Vamos supor que eu volte no passado e mate meu avô antes do meu pai nascer. Por essa lógica, você não nasceria. Não nasceria, certo? Mas se eu nunca nasci, quem matou meu avô? É um paradoxo. É um paradoxo. Porque não importa, você está preso num looping. E por que eu estou insistindo nessa coisa do paradoxo? Porque quanto mais o Israel e os Estados Unidos atacam o Irã, tentando impedir o programa nuclear, mais as lideranças iranianas se convencem de que eles precisam de uma arma nuclear. Então, cada vez mais que você é atacada, mais o Irã se esforça para avançar no processo. Então, fica quase que um paradoxo. Quanto mais você tenta impedir, mais a coisa avança. Paradoxalmente, a única forma de você impedir seria você ter algum tipo de acordo de paz com o Irã, dos mesmos moldes que teve o Irã e a Arábia Saudita. E isso é possível? Teoricamente é possível, mas você fazer isso significa reconhecer que o Irã é uma potência média no Oriente Médio. E nem Israel nem Irã querem admitir publicamente que o Irã é uma potência média e que eles vão ser obrigados a conviver com o Irã, uma potência média no Oriente Médio. No fim e ao cabo, eles não querem dividir poder na região. É o famoso vocês vão ter que me engolir. Exatamente. Qual que é o papel de Rússia e China, duas grandes potências internacionais, de estarem ao lado do Irã? Você acha que isso defende o Irã de alguma maneira? Isso não no sentido militar, mas no sentido político-diplomático, sim. Tá? O Rússia e Irã, eles têm um tratado bilateral que foi assinado ano passado, ano retrasado, 2025, 2024, que na verdade era para ter sido assinado em 2020, mas a pandemia atrasou, que era um tratado bem amplo e que um dos termos deles, eles estabeleciam neutralidade perante terceiro. Ou seja, se o Irã fosse atacado, a Rússia se comprometia a não apoiar o agressor. Neutralidade com o terceiro é até uma explicação um pouco imprecisa, porque o termo era: se o Irã for atacado por qualquer país do mundo, a Rússia se compromete a não apoiar o atacante. E vice-versa com o Irã. Se qualquer país do mundo atacar a Rússia, o Irã se compromete a não apoiar o atacante. Não quer dizer que vai ir a se aliar com a Rússia, quer dizer simplesmente que não vai apoiar o agressor. De uma forma um pouco grosseira, seria neutralidade perante terceiro. Então isso já impede, politicamente e juridicamente, que Rússia apoiasse uma potência que estivesse atacando o Irã. Então isso já impede a Rússia de apoiar, por exemplo, Israel, os Estados Unidos. Então isso Mas por estar no BRICS, eu acho que nem poderia, né? Nem pegaria bem, né? Não pegaria bem. Isso sozinho isso não seria o suficiente para impedir, mas esse tratado, mais o contexto mais amplo das relações, é mesmo que torna. E por que diplomaticamente isso é mais relevante ter o apoio de Rússia e China? Conselho de Segurança. Se você tem boas relações com Rússia e China, se você é visto como um parceiro estratégico para os dois,
é altamente provável que os dois aprovem uma resolução do Conselho de Segurança contra o Irã. Um dos dois vai vetar. Então, isso é uma garantia de que, pelo menos no âmbito multilateral, o Irã vai estar protegido. Óbvio que isso não impede, por exemplo, o Trump de atacar. Mas essa salvaguarda diplomática também facilita, por exemplo, na hora de negociação. Se o Irã fala, eu vou atacar o Estreito de Hormuz, muito provavelmente a China vai mandar uma ligação para o Trump e vai falar, é melhor a gente parar por aqui, porque vai todo mundo perder. Se o Hormuz cair, eu vou me ferrar, você vai se ferrar, vai virar uma cena do Tropa de Elite. E aí, no Tropa de Elite 1, ele tem uma cena que os policiais estão tendo uma aula de madrugada e um deles dorme. E aí o instrutor percebe que ele está dormindo, ele pega uma granada, tira o pino e dá pro cadete que estava dormindo, falando, se você deixar cair, eu vou morrer, você vai morrer, todo mundo aqui vai morrer. Então, por que eu usei essa referência? Porque se o Hormuz for atacado, muito claramente a China vai ligar para o Trump, ou falar diplomaticamente, pelas vias diplomáticas do Trump, assim, se isso acontecer, você vai se ferrar, eu vou me ferrar, vai todo mundo se ferrar. Então é uma salvaguarda diplomática, porque é uma garantia de que, pelo menos, Rússia e China vão estar diplomaticamente do seu lado, ajudando a te negociar. Estar isolado diplomaticamente é a pior coisa para um país no mundo. Você ter amigos poderosos é uma salvaguarda também nessas situações de crise. Eu concordo com você. Às vezes você tem um problema, você não consegue resolver, mas o amigo consegue, né? É o que a diplomacia faz. Na última semana, o Celso Amorim soltou uma frase que eu achei muito interessante no The Economist, dizendo que nós estamos vivendo tempos robesianos, tempos de violência, e que talvez, né, eu fiz essa leitura que a diplomacia está um pouco na UTI, está nas últimas. Você concorda com isso? Com a fala do Celso Amorim, sim, é uma fala até bem acadêmica de relações internacionais, mas com conclusão em partes, tá? Porque quando ele fala que a gente está vivendo voltou numa era robesiana, é porque o multilateralismo como espaço, porque uma organização internacional, apesar de muita gente criticar, ela é garantia de que em algum momento você vai se reunir com outro país. Não tem pra onde correr. Por exemplo, por pior que seja as relações russo-americanas, pelo menos uma vez por ano, você, pelo menos na reunião da Assembleia Geral da ONU, você vai ter o presidente dos Estados Unidos com o presidente ou chanceler da Rússia. Um dos aspectos, quando a gente aprende relações internacionais, organizações internacionais, elas não são espaços só para criar regras. Eles também são espaços de convivência, vamos botar entre aspas, porque não é exatamente isso, forçada. Você força os países a se olharem um na cara do outro. É tipo Natal em família? Natal em família, exatamente. O almoço de domingo. Você tem que conviver com aquela pessoa. Isso força, pela necessidade de convivência, você ser um pouco mais humano, você ser um pouco mais racional na sua forma de você lidar com o outro. E com a forma como, não só o Trump, mas vários outros países eles estão se afastando dessa questão multilateral, como você está falhando, né, nessas coisas, viram cada um com si. Viram uma questão um pouco mais perto do que era o mundo antes da Primeira Guerra Mundial. Que você tem várias potências, cada uma disputando poder, cada uma disputando espaço, e cada uma tentando saber o que a outra está fazendo. Usando uma referência popular, um grande Game of Thrones. É o mundo do Game of Thrones. O mundo do Game of Thrones é a definição mais popular e mais acessível que eu poderia pensar para explicar como é que o mundo está hoje. Isso quer dizer que a diplomacia está no TI? Sim e não. Sim, se a gente pensar nessa coisa do multilateralismo, desse aspecto de você ter que conviver com o outro, você ter que criar regras comuns que todo mundo concorde. Esse aspecto, sim, está bem na UTI, está bem complicado. Por vários motivos, e não começou só agora, embora a gente tenha a mania de colocar tudo com Trump, mas não começou só agora. Mas a diplomacia, essa bilateral, porque na época da Primeira Guerra Mundial você ainda tinha alianças sendo feitas. Um dos motivos da Primeira Guerra Mundial ter acontecido era que você tinha uma rede enorme de alianças entre vários países. E a consequência nefasta é que muitos desses países não sabiam quem era aliado de quem. Que também é uma outra questão dos organismos internacionais. Organizações internacionais, desculpa. Você tem publicidade nos atos. Você tem que saber quem é amigo de quem.
Na época da Primeira Guerra Mundial, você não sabia quem era amigo de quem. E aí, quando você teve o assassinato em Sarajevo, você gerou um efeito cascata que, quando todo mundo viu, estava todo mundo envolvido na guerra sem nem saber. Então, mas nesse aspecto de multilateral, que a gente está acostumado com os anos de 90, com a ONU, com essa coisa... Não, você tá realmente num estado crítico. Mas ainda tem diplomacia, essas diplomacias bilaterais. Você teve um encontro, por exemplo, russo-americano no Alasca. Você tem algumas visitas, por exemplo, bilaterais na ASEAN. Você tem algumas visitas do Trump com a China. Então, esse aspecto mais bilateral, mais Game of Thrones mesmo, uma coisa bem mais robesiana, como o Celso Amorim falou, ainda existe. Então, sim, diplomacia, uma parte da diplomacia está realmente na UTI, enquanto a outra parte está a todo vapor tentando gerenciar esse mundo completamente caótico e anárquico que a gente está vivendo. E essa convenção de paz que o Trump inventou, como é que você enxerga? Olha, tem duas formas de analisar isso e nenhuma das duas são excludentes. O que é uma tristeza nas relações internacionais é que nenhuma resposta está completamente certa e nenhuma está completamente errada. As duas são duas faces de uma mesma moeda e isso, para quem analisa, é terrível, porque você não tem uma resposta definitiva. Você não tem 2 mais 2 igual a 4. Você tem... E conforme você tem autores diferentes analisando a mesma situação, é mesmo que vira uma coisa impossível de entender. O primeiro aspecto dessa resposta, o Trump é um showman. Ele é o cara que quer porque quer ser visto como criar um legado para ele. Tanto é a obsessão dele ganhar o Prêmio Nobel da Paz, e ganhar aquele prêmio da Paz esquisito da FIFA. O amigo dele inventou, que né? o amigo dele inventou. Então ele está muito preocupado com o legado. Isso é uma coisa muito comum de alguns líderes americanos, mas isso é muito mais forte no Trump. Até pela carreira dele de apresentador, de pessoas que fez aquele O Aprendiz. Então, pela personalidade, pela carreira dele, ele quer porque quer ter esse legado. E o que melhor do que resolver uma questão quase centenária das relações internacionais. A questão Israelo-Palestina começa em 48, no mínimo. Se a gente, para você, no mínimo 48. Então, ele ser conhecido como o presidente que levou paz para Israel e Palestina, para o legado de qualquer deles, seria muito grande. Então, ele está empenhado em ser o cara que vai resolver a questão de Israel e Palestina. Aí, o segundo ponto é, em que termos, né? Vai resolver como e para quem? Porque nesse Conselho de Paz para a Palestina não tem nenhum grupo palestino, não tem autoridade palestina. Não tem nenhum país europeu, nenhum país europeu que esteve envolvido direto ou indiretamente na questão durante as últimas décadas. Então, você tem essa questão, ele quer, porque quer criar esse legado, e aí a segunda pergunta é, legado para quem, em que termos? E também tem uma outra análise que também é muito possível, que até a Celso Amorim também compartilhou, que é, esse Conselho de Paz é quase que um tapa na cara da ONU. Porque dizendo, a ONU não resolveu isso, desde 48 não resolve isso, então eu vou resolver. Então, é justamente quase que um tapa na cara diplomático, na cara da ONU, do tipo, você não teve legitimidade para resolver, eu não reconheço você como fórum legítimo para resolver a questão, então eu vou resolver com alguns amigos aqui que eu vou reunir e eu vou colocar na questão. Só eles têm poder de veto, né? E é muito engraçado que muitas das resoluções da ONU mostra também como essa questão do multilateral estava em falência muito antes do Trump. Muitas das resoluções do Conselho de Segurança, muitas que foram aprovadas até pelos Estados Unidos, foram desrespeitadas durante as últimas décadas envolvendo Israel e Palestina. Por exemplo, a criação de assentamentos ilegais na Cisjordânia. Você tem resoluções do Conselho de Segurança que, inclusive, foram aprovadas pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos não vetaram, né? Porque o veto ele tem que ser necessariamente voto contra. Se na época da votação o presidente dos Estados Unidos levanta, vai no banheiro e a votação acontece, não é veto. Não votou a favor, mas também não é veto. Uhum. E por que eu estou falando isso? Porque muitas das resoluções contra os assentamentos ilegais, eles não só não foram vetados pelos Estados Unidos em várias décadas, mas como elas foram apoiadas pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos falaram, eu estou apoiando esta resolução, porque eu concordo com ela. E mesmo assim foram desrespeitadas. Vamos concordar que isso por si só já é um tapa na cara do Conselho de Segurança. Se você consegue a proeza de colocar 5 potências concordando sobre um tema, nunca aconteceu, né? É raríssimo acontecer.
você coloca 5 potências concordando com o tema e essa resolução ser desrespeitada, você já é uma desmoralização da ONU, que já acontece há várias décadas. Então, ele tá falando assim, olha, não reconhece a ONU, é meio que cada um por si, tipo, o multilateralismo já tá morto e vamos tentar resolver aqui nós mesmos. Mas é ele que vai decidir tudo, sem consultar palestinos, sem saber em que termos isso vai ser bom. Os palestinos, como é que vai resolver os assentamentos ilegais? Como é que vai resolver reconstrução de Gaza? Então, você tem vários aspectos que que são essenciais para os palestinos e que não foram discutidos até agora. Pedro, qual que é a importância da resistência, do eixo da resistência? Até eu penso em fazer um programa só sobre o eixo da resistência. Qual o papel do eixo da resistência para que Gaza não seja varrida do mapa? Olha, por incrível que pareça, é um lembrete. Funciona como um lembrete, em inglês a gente falaria um reminder, né? Uhum. E aí, antes de eu entrar nessa resposta, sabe o livro Revolução dos Bichos? Uhum. Ele tem uma frase muito famosa que é: todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Genial, né? Genial. George Orwell. E todo mundo ela interpreta do jeito mais literal possível dessa coisa, para falar da ganância humana e tal. Mas eu geralmente quando eu trago isso, eu falo no seguinte sentido: todas as minorias são iguais, mas algumas minorias são mais iguais do que outras. Então, muitos conflitos, eles são literalmente esquecidos da cobertura midiática, da atenção diplomática. Você teve, por exemplo, uma crise política no Sudão gravíssima, que assim que os cidadãos estrangeiros foram evacuados do país, o assunto morreu no noticiário. A gente nunca mais ouviu falar. Existe uma guerra civil no Congo há décadas e a gente quase nunca escuta falar. Violentíssima, diga-se de passagem. Violentíssima. A maior missão de paz da ONU, a MONUSCO, durante muito tempo, isso continua sendo durante muito tempo, foi a maior missão de paz da ONU, de todas. Uma missão de paz que ela tinha como mandato o direito de usar a força para tentar parar os conflitos, que é uma inovação dentro do contexto de missões de paz. E quantas vezes a gente escutou falar de Congo, República Democrática do Congo? Quase nenhuma. E você provavelmente já escutou, porque a nossa bolha de relações internacionais em algum momento vai discutir sobre isso. Mas mesmo dentro dessa bolha, Congo quase nunca aparece. Quanto mais para o resto da população. Então, muitas crises, Mianmar, por exemplo, os Rohingya, Iêmen, Sudão, Congo, vários lugares no mundo, eles são literalmente esquecidos do mapa. Iêmen a gente tem escutado agora por causa dos Houthis, que fazem parte do eixo da resistência. Exatamente. Mas mesmo assim, se você vê o noticiário, se a gente abrir agora o noticiário, por exemplo, no Globo News, a gente não vai escutar quase Houthi nenhum. Mesmo sendo parte do eixo da resistência, a gente não vai escutar tanto assim sobre os Houthis. A gente escuta porque a gente é especializado, mas na mídia assim, tradicional, não especializada, a gente quase não vai aparecer mesmo sendo eixo da resistência. Então, quando esses grupos eles atacam ou eles estão envolvidos em ações, eles acabam trazendo a discussão pro mainstream. Porque quando você acontece alguma tragédia ou em Gaza ou com Iêmen, você vira notícia. E isso é quase que o modus operandi normal de uma imprensa não especializada, mainstream, né? Não especializada. Você tem a notícia, o factual que você falou. Se esse factual durar um pouco mais, você começa, entenda o que acontece e tal. Uhum. E aí você tem uma reportagem maior que explica o contexto. Então você geralmente não consegue explicar, né? Porque o contexto ele é tão histórico, tão intrincado que é difícil. Exatamente. E isso porque a gente não está discutindo nem sobre vieses, assim, porque... Aí já é outro programa, né? Já é outro programa. Porque muitas vezes, até mesmo se você honestamente quiser botar registrar o ponto de origem, você não tem. Mesmo que você honestamente queira fazer isso, você não vai conseguir. Porque análises diferentes vão botar a origem dos conflitos em pontos diferentes. Mas voltando, por que esse é a sequência? Você tem o factual, por exemplo, o Gaza. E aí você tem uma sequência de reportagens do tipo, entenda o que está acontecendo em Gaza. E aí você tem um contexto mínimo, bem raso, mas para o resto da população é muito importante. E isso traz a questão. E aí a notícia deixa de ser aquele factual e passa a ser, cara, mas por que eles estão vivendo assim? Como é que a gente resolve isso? E começa aquela discussão de redes sociais, das pessoas, discutindo por que a situação chegou a esse ponto. Então tem esse impacto de ser lembrete, de toda hora tá trazendo a tema assim, olha, a gente não esqueça.
O que aconteceu também, porque quando começou o conflito na Guerra de Gaza, as pessoas esqueceram da Cisjordânia. Quer dizer, esqueceram, né? A cobertura ficou... O foco, né? Foi excessivamente concentrada em Gaza, naturalmente, né? Corretamente. Mas as pessoas também... Mas as pessoas começaram a não prestar tanta atenção na Cisjordânia. E até a ponto de muitos influencers, muitos canais falam, não esqueça da Cisjordânia, não esqueça da Cisjordânia. E aí você tem que falar, não esqueça de alguma coisa, porque essa alguma coisa já foi esquecida. Senão você não estaria falando não esqueça de alguma coisa. Verdade. Você acha... O governo iraniano tem dito reiteradamente que tem como se defender e que vai se defender com todas as forças se for atacado. Você acredita que pode mesmo e que vai ser uma resposta avassaladora? Avassaladora, sim, mas não no sentido usual de cenário do termo. Porque quando a gente pensa em avassalador, a gente pensa alguma coisa como um ataque com tudo que você tem de uma vez só. Isso não vai acontecer, porque se você atacar com tudo de uma vez, com tudo que você tem de uma vez só, você não tem nada para se defender depois. Então, né? Porque acaba tudo, né? Acaba tudo. Mas você vai ter, sim, uma retaliação grave. E aí voltam umas perguntas atrás que você fez. É a dissuasão. É do tipo, se você pode até me atacar, mas isso vai vir um preço e vai custar caro. Que tipo de ataque seria? Ali nas bases militares? O governo iraniano falou abertamente em bases militares americanas. E quando você teve na Guerra de 12 Dias, depois do ataque americano, o Irã atacou bases americanas no Catar. Então, mostrando que ele não só tinha capacidade, como ele teve a intenção e fez, de fato, atacou. Tudo bem que foi um ataque bem mais limitado, quase simbólico, mas não importa o quão simbólico seja. Você atacar uma base americana em solo estrangeiro, por mais que seja simbólico, o dano seja simbólico, é um recado muito claro do tipo, se eu quiser, eu faço. Tipo, agora estou pegando leve, mas se eu quiser, eu posso fazer. Eu tenho capacidade de fazer isso. É assustador para quem está na base, até mesmo para o cálculo geopolítico dos Estados Unidos. Uma coisa é você atacar um país que você não tem como retaliar. Outra coisa é você atacar um país que tem como retaliar. E para os Estados Unidos, até meio, sempre foi, mas principalmente para o Trump, cidadão americano morto no exterior em consequência de um ataque americano no Irã, isso é uma bomba eleitoral negativa. Em relações internacionais, a gente chama inclusive de um efeito. A gente tem um conceito para isso, de efeito CNN, ou efeito body bag, que é o efeito sacola de corpos. Porque isso virou até um filme, O Falcão Negro em Perigo. Quando os Estados Unidos mandou tropa para a Somália nos anos 90, você teve uma operação completamente desastrada, que vários soldados americanos foram mortos nessa operação. E viralizou os rebeldes somalis arrastando os corpos. Ficou uma coisa assim, chocante, brutal. Só que o impacto disso, a gente está falando de 94, a gente está falando do imediato pós-Guerra Fria, a gente não está falando de um mundo tão radicalizado como está hoje. Isso foi tão grave na época, era o Bill Clinton, se não me salvo engano, era o Bill Clinton. Isso foi tão grave para o Bill Clinton, que desde então os Estados Unidos não mandam muitas tropas para nenhuma missão de paz da ONU, até hoje. Mais de 30 anos depois, os Estados Unidos não mandam tropas, financia, né, com dinheiro, mas ele quase não manda tropas para missões de paz na ONU com esse medo. E virou um conceito de relações internacionais, que é o efeito CNN, o efeito body bag, porque a cobertura internacional de você ver soldados americanos mortos voltando para casa é muito grave. Isso era verdade para o Bill Clinton em 94. Para o Trump, que se gabou, que ia criar paz e que ia acabar com todas as guerras e que para uma base eleitoral que é completamente avessa a ter operações militares muito grandes no exterior, isso ia ser quase um suicídio político para o Trump. Então, é uma dissuasão não só pelo fato de que o Irã está dizendo eu tenho condições de atacar, mas também pela base eleitoral americana, porque o cálculo do Trump é qual é o dano que vai acontecer se ele atacar uma base no Catar. O cálculo passou. O que esse ataque vai custar para mim em votos? O que vai acontecer com a minha carreira política se eu for responsável por ser responsável indireto por ceifar a vida de soldados americanos no exterior? Aliás, ele na rede social dele falou que a preocupação dele com relação à Venezuela era não perder a vida de nenhum americano, né? Exatamente, porque isso, pro americano comum, isso já é grave. Para uma base eleitoral que é abertamente avessa a conflitos militares, como aconteceu com o Iraque, como aconteceu com o Afeganistão, porque isso foi um trauma coletivo na sociedade americana,
isso é quase que um suicídio político, ainda mais que você está chegando nos eleitorais. Você tem os midterms, né, que eles são os meios de mandato. Se ele faz uma coisa muito desastrosa agora, vai chegar na eleição, ele perde o controle do Congresso. E aí o mandato, a gente tem até um termo para isso, que é lame duck, que é pato manco. Ele vai passar metade do mandato sem poder fazer nada, porque não controla mais o Congresso. E nos Estados Unidos são só 2 partidos, né? Então, se ele perder, se o partido dele pede, não tem composição central, não tem. Ele perdeu. Vai ser sangria até o final do mandato dele. Infelizmente, o nosso tempo acabou. Eu acho que eu gostaria de ficar aqui umas 3 horas ainda. Também. A gente ia ter assunto. Eu conversei Bastante. com o Pedro Martins, ele é doutorando em Relações Internacionais pela UERJ. Pedro, muito obrigada. Se você que está nos assistindo gostou de ouvir o Pedro, escreva, deixa nos comentários, né? Ajude o nosso algoritmo a gente a alcançar outras pessoas. Espero que você tenha gostado de vir aqui ao Arressala e queira voltar. Muito, com certeza eu irei voltar sim. Para a gente falar sobre o Irã, relações internacionais e outras coisas. Obrigada, Pedro. Muito obrigado, Melina, pelo convite. Muito obrigado pela atenção, gente.